Como escola técnica, nós damos aula muito específica, são disciplinas específicas. Então, com a pós, o que eu fiz? Eu dei um up, assim, parece que eu já vinha buscando alguma coisa diferente, uma forma diferente, até de me integrar com o pessoal, porque, assim, como é uma área técnica, a gente passa muita coisa, a gente acaba sendo o professor mais protagonista do que o aluno. E eu já vinha procurando fazer uma integração aluno-professor. Eu queria que eles trouxessem também alguma coisa deles, e isso não estava ocorrendo assim, ou eu não estava conseguindo me fazer entender. E após algumas aulas da pós, isso, assim, me abriu os olhos, assim, eu posso transformar a minha aula de forma diferente. Então, eu comecei fazendo conversa mesmo, rodas de conversas, assim, a gente entrava, obviamente, todo mundo é adulto, então a conversa foi até muito mais tranquila. Então, a gente começava a conversar sobre futebol, de futebol ia para trabalho, de trabalho a gente falava de chefia, do que estava acontecendo no trabalho, algumas coisas, assim, mais pesadas, né, porque tem muita coisa acontecendo na parte trabalhista, e acaba voltando até mesmo na vida diária deles, quem era casado tinha filho, enfim. Então, isso, e aí foi vindo até uma coisa mais intimista, assim, porque cada turma é semestral, né, eu recebo 4 turmas, em média, 5 turmas por semestre, então eu tenho turmas de 15 pessoas, mas eu tenho turma de 40 pessoas. Então, com isso, o que aconteceu? Parece que eles me trouxeram melhor, a aula flui melhor, eu consigo falar com eles de forma mais tranquila, e essa roda acabou sendo uma coisa meio que cotidiana, entre aspas, né? Basicamente, 2 vezes na semana, a gente começa falando de forma mais informal. A minha forma de dar aula foi modificada. Parece que eu não fiquei mais não é tão analítico, não é tão retinho, eu consigo dar uma aula que é de uma matéria muito específica, mas de forma mais livre, mais tranquila, eu consigo. Eles me trazem informações daquilo que eles precisam. Então, assim, foi uma coisa assim que após me trouxe isso, porque foi abrindo assim, não é só a parte de mídia mesmo, né? Então, assim, é satisfatório para a gente fica muito feliz, porque a gente deixou de ser só aquele que dá, mas aquele que recebe também, né? Esse feedback é muito bom. Eu nunca gostei de ser a protagonista, mas como professor, você é muito. O pessoal se volta muito para você, né? Em todos os sentidos, assim, eu sempre fui alguém que recebia muito depoimento, eu tenho histórias, assim, que se eu começar a contar para você, tem coisa que você chora, sabe? O aluno traz para a gente algumas histórias muito pesadas, e a gente acaba sendo um pouco psicólogo, um pouco pai, um pouco mãe, né, um orientador, não só professor, a gente é um orientador mesmo. Então, assim, quando a gente tem um conhecimento que abre a visão da gente, não só a tecnologia, ela é um pano de fundo, né? Porque ela ajuda a gente a melhorar o nosso trabalho, enfim. Mas a partir do momento que você consegue fazer com que esses alunos tragam para você de forma mais tranquila, porque às vezes tem coisa, um ou outro, essas histórias que eu falo para você não são de todos, mas a partir do momento que você abre para que todos venham, então eu acho que a pós me fez abrir os olhos para dar, vou pôr dessa forma, entre aspas, dar chance dos outros também falarem. E aí, nessa abertura dessa roda de conversas, que foi voltada, quando a pós me deu essa luz, que a gente tem, assim, um mar de coisas que a gente pode aplicar com essa turma, não só
voltada na nossa disciplina. Aí eu abri para outras coisas, como eu trabalho também na área de também técnico de eletrotécnica, às vezes eu até adentro uma matéria ou outra com outro professor, e acabei até conversando com alguns. Então, assim, foi muito interessante de ver que a gente, além de ser professor, a gente é gente, né? A gente se integra com eles, e o momento que você se integrou com eles, parece que tudo... E isso foi trazido realmente pela pós, assim, não parece, a gente aprendeu muita coisa, eu tenho, assim, eu até mandei para eles, eu tenho uma gratidão hoje de viver, foi tão pouquinho, foi tão pouco tempo, eu tive o primeiro semestre, segundo semestre, fazendo as matérias, o segundo semestre foi um up, assim, deu um boom, assim, explodiu, porque aconteceu muita coisa nesse segundo semestre, e aí, assim, mas eu fiquei intensamente satisfeita, aprendi muita coisa, trouxe muita coisa interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tem um conhecimento da parte digital, a gente consegue ver que o digital abre também a nossa própria mentalidade, né? Cara, não é só porque a gente é sentimento, a gente é emoção, a gente é ser humano, a gente sente. O aprender, a aprendizagem só traz para a gente melhoria para a gente entender o outro e melhorar o outro. Eu vejo isso como professora, como ser humano mesmo, né? Não estou levando só o ser humano, estou levando para mim, para a minha vida também, né? Margarete antes. Margarete antes continua, a Margarete antes e depois continua tagarela. Mas a Margarete antes era muito mais séria no sentido de vou dar a minha matéria é XYZ, minhas competências e habilidades são essas, e é essa que eu vou passar. Não vou ultrapassar isso. Se eu ultrapassar uma coisa ou outra, tranquilo, mas a minha obrigação, vou pôr entre aspas, é esta e vou cumpri-las. Margarete pós é uma Margarete mais aberta, continua séria, porque eu tenho comigo que a gente está ali para não só como professor de uma disciplina que precisa ser passada, precisa ser ensinada, mas uma pessoa que precisa, além de ensinar aquilo que está nas competências e habilidades, precisa ser um ser humano que também ajuda o outro a ser mais. Mas eu acho que é isso, acho que agora eu, após aprendi a deixar as coisas também serem um pouquinho fluídas, o que eu não fazia. Eu sempre fui uma professora um pouco controladora, e isso também se refletiu em mim como pessoa, porque eu estou deixando as coisas também fluírem, deixo os outros trazerem as coisas para que eu possa também não só refletir, mas também usufruir daquilo que ele me traz, seja uma informação, seja um conhecimento, e eu não fazia isso. Então, a pós me trouxe isso, assim, e me trouxe como reflexão como pessoa, e essa reflexão como pessoa está me levando na minha parte profissional, com certeza, porque essa mudança precisa ser interna, né? Enquanto a gente não muda, não entende que aquilo é bom, parece que a gente não consegue mudar. E eu observei, aí eu fiz primeiramente como um teste, como dúvida, eu não faço nada com certeza, eu fui fazendo todas as disciplinas como teste, fui fazendo teste. E algumas não, a maioria deu certo, deu risada, a turma se integrou, a turma falou mais, a turma se abriu. Então, eu acho que isso também abriu meus olhos, que eu precisava, e eu fiz isso, e eu mudei nesse sentido.
Mas assim, a primeira aula já do Jussier, eu já levei um susto. Falei, hã? Muito legal aquele negócio da horta. Eu falei assim, gente, a gente vê isso e a gente não aplica. Eu já dei um up na primeira aula, eu já levei um susto, assim, falei, caramba, por que a gente tem que ser o foco? Por que não jogar vou pôr responsabilidade junto aos nossos alunos, porque a responsabilidade é só minha como professor? Não, eles também, eles estão aqui, eles estão com o motorzinho zerado, eles estão aqui para aprender, para absorver. Cara, assim, então desde o primeiro momento da matéria, assim, foi um choque, assim, um primeiro choque. Eu acho que a gente já tem isso em mente, mas é isso que você falou. Realmente a gente está, como professor, e passar o nosso bastão, vou chamar bastão, para o outro, que é nosso aluno, que teoricamente ele vem ali para absorver, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê assim, caramba, por que não? Né? Eu sou sempre alguém de testar. Por que não? Por que não? Vamos fazer. Se não der certo, pelo menos eu testei, né? E eu faço isso com a minha vida também. Vamos testar, gente, porque se eu não testar, como é que eu vou saber? E aí, ao longo eu fiz todas as PedTechs. Pense em alguém que ficou super feliz de fazer as PedTechs foram ups, assim, cada professor eu assim, eu ficava assim, caramba, gente, eu não sabia disso. A gente estuda tanto, a gente vê tanta coisa, a gente está tão na mídia, a nossa vida é ter um celular do lado, não adianta, né? Então, você ter aí os digitais, né? A gente né? Eu sou analógica ainda, eu sou da época do analógico, mas eu me tornei digital. Eu gosto tanto, eu gosto de computador. Eu não leio mais os meus livros, eu amo livro de papel, eu não leio mais, eu leio. Enfim, eu tenho o meu iPad, eu leio lá. Cara, é muito bom. E aí você entender que você pode ser só alguém que faz parte, não só aquele que leva, que dá, foi muito bom. Então, a gente teve uma cultura digital, eu falo que a gente se aculturou digitalmente com a pós, mas a gente se aculturou também como professor, porque eu sei aonde ir, onde buscar, e se alguém vem e faça a pergunta para a gente também sabe direcionar, que é algo que a gente não tinha esse direcionamento, vou ser muito sincera. Antes da pós, eu não tinha alguns direcionamentos, hoje não. Hoje alguém vem falar de inteligência artificial, a gente, obviamente, não sou nenhuma expert, mas eu sei exatamente o que falar, onde ir, quem eu estou falando, do que ele faz. Só acrescentou. Me trouxe muitas coisas boas, me trouxe, assim, me trouxe uma satisfação pessoal que eu estava perdendo isso, já tenho 23 anos de carreira, então eu estava perdendo um pouco isso por uma série de coisas, né, que a gente sabe, e então, assim, que acontece na nossa vida profissional. Então, eu acho que me deu abriu meus olhos, eu acho que assim, abriu meus olhos, me fez feliz, me fez voltar à sala de aula com muito mais amor de novo, assim, eu tô como se eu estivesse começando de novo, estou no meu primeiro ano de aula, então foi muito bom, assim, fiquei muito feliz, só tenho a agradecer, assim, a todos os professores, são ótimos, assim, todas as matérias, não posso falar absolutamente nada, foram, assim, pessoas que sabem lidar, sabem o que estão falando, né, tem um conhecimento e trouxe para a gente vivência deles, que eu acho que assim, a gente é emocional mesmo, isso que eu estou repetindo, mas você traz a sua vivência para a gente e a gente se compara, poxa, ele também passa as mesmas coisas que eu, então a gente se vê junto, né? Quando a gente se vê junto, a gente tem empatia, como você disse, e essa empatia faz com que a gente se abra para entender o outro. Então, a partir do momento que você se abre, você absorve. Quando você absorve, você leva
para frente, leva para a sua vida profissional, leva para a sua vida pessoal, e eu acho que eu consegui isso. Eu acho que sim.